Amém, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Ótima sexta-feira. Estamos desfrutando do alimento diário que tem como título A Perseverança da Esperança. Irmão Pedro Dong. Estamos na semana 1 e vamos desfrutar da sexta-feira, que tem como título Trabalhar e se portar com dignidade perante os outros. Versículo de orar a ler está em 2 TS 3:11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intromete na vida alheia. Título, de novo, Trabalhar e se portar com dignidade perante os outros. Necessitamos de bons modelos na igreja. Todos nós que almejamos amadurecer na vida cristã e cooperar com a edificação da igreja, precisamos preocupar-nos em nos tornar modelos para os outros. Aqueles que são obreiros, ao visitar as igrejas em outras cidades, devem deixar bons exemplos para ser guiados pelos irmãos. Quando uma criança nasce, a primeira mamada dela for errada, fica difícil corrigi-la depois. Da mesma forma, ocorre com a igreja. Se sua primeira mamada, entre aspas, for errada, fica difícil endireitá-la mais tarde. Paulo e Silas entraram em Tessalônica e deixaram um modelo corretíssimo, um exemplo de vida para que aqueles cristãos pudessem seguir. Não vamos ser aqueles que deixam modelos errados por aí, gerando filhos errados. Quem lidera deve preocupar-se em ser modelo no labor de amor. E os que são líderes devem dedicar-se a praticar o que aprenderam. O resultado disso deve ser mais amor entre os irmãos. Não deixe um modelo errado por onde você passar e não se contente com o nível de experiência que já alcançou. Vamos progredir mais e mais. Quando somos imaturos, achamos que amar uns aos outros é praticar boas obras, é sair para tomar um lanche ou comer na casa de algum irmão, como se o resultado do amor se resumisse a acabar em pizzas. Tais práticas não estão erradas. Não é necessário saber que o amor produz frutos espirituais para Deus. O amor gera a edificação e o crescimento desse organismo vivo que é a igreja. Vimos que havia na igreja em Tessalônica alguns judeus, uma multidão de gregos e algumas senhoras nobres da cidade. Algumas dessas pessoas eram de alto nível social e certamente possuíam mais dinheiro. Isso pode tornar-se um perigo para alguns obreiros, que ficam atraídos pelo dinheiro dessas pessoas. Mas nós não trabalhamos assim. Se um dia ajudarmos os que têm mais posses na igreja a usar bem seu dinheiro para a obra de Deus, não é porque estamos de olho em seu dinheiro, mas para que ele saiba administrar bem aquilo que Deus lhe deu. Não ambicionamos o dinheiro de ninguém, pois o dinheiro ofertado para a obra de Deus pertence ao Senhor. Nunca será usado para uma obra particular. E quando aperfeiçoamos algum rico, no sentido de ofertar, é para que ele desenvolva seu ministério de ofertas de riquezas materiais, e não porque precisamos do dinheiro dele. Em sua obra, Deus é o responsável por conseguir dinheiro, recursos materiais e humanos. Como na igreja de Tessalônica havia irmãos de diferentes segmentos sociais, isso acabou gerando um comportamento errado entre alguns. Então Paulo precisou corrigir aquele grupo de irmãos que possivelmente estavam se escorando e se aproveitando dos mais ricos. Por isso ele exortou a igreja com as seguintes palavras: e a diligenciar-te por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Esse viver tranquilamente significa viver em paz, cuidar do que é seu, não se intrometer na vida dos outros.
Na igreja, cada um deve cuidar do que é seu e cada um deve trabalhar com suas próprias mãos. Em outras palavras, não viva às custas de ninguém. Trabalhe, sempre alerto os obreiros. Muitos deles vivem de ofertas, que não se comportem como aqueles judeus que faziam jejuns e mudavam seu semblante para que todos percebessem sua condição. Um obreiro que vive de oferta deve portar-se com dignidade, mesmo que esteja passando por alguma necessidade financeira. Ainda assim, não deve sair por aí falando para as pessoas: Deus é responsável por seus servos. Portanto, não precisamos demonstrar sofrimento ou necessidades para os outros. Se você é servo, porte-se com dignidade, que dinheiro nenhum pode comprar. É assim que nós devemos portar com os de fora. Paulo exortou a igreja aqui admoestasse os insubmissos. A palavra grega ataktos foi traduzida para insubmissos nesse versículo e também para desordenadamente em 2 Tessalonicenses 3:11. Na sociedade grega havia uma ordem de que todos precisavam trabalhar. Como alguns preguiçosos que se entregaram ao ócio não obedeciam a essa regra, Paulo afirma que eles viviam desordenadamente. A versão King James diz que essas pessoas são as que se entregaram à vagabundagem. Querido irmão, nenhuma mãe cuida com carinho e alimenta o filho para vê-lo depois tornar-se um vagabundo. Na igreja, da mesma forma, não podemos viver às custas dos outros. Não podemos viver ociosamente sem trabalhar. Se você é solteiro, não procure irmãs ricas para casar, só porque quer viver preguiçosamente. Todos têm de trabalhar. Aprenda a fazer a comportagem dinâmica. Acerte seu coração. Seja aperfeiçoado. Você certamente será abençoado. Pergunta: com base nessas palavras, você tem se portado com dignidade, seja no trabalho, seja perante a família, ou seja na igreja? Louvado seja o Senhor, né, por essa palavra de hoje. Confesso que fazia tempo que eu não ouvia uma palavra forte nesse sentido na vida da igreja. Uma palavra de exortação, uma palavra de equilíbrio, uma palavra que nos encaminha a que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, né? Então, aqui está falando muito sobre a questão de dar um bom testemunho, de ser modelo, aqueles que são líderes das igrejas, aqueles que são líderes de grupos familiares, aqueles que representam a sua igreja na sua cidade, devem ser também aqueles que deixam um bom exemplo, que são bons modelos, para que outros possam seguir. Então, a pergunta de hoje foi assim: com base nessas palavras, você tem se portado com dignidade, seja no trabalho, seja perante a família, seja na igreja? Essa questão de portar com dignidade é algo muito sério, né, irmãos? Algo muito sério mesmo. O irmão compartilha aqui que tem uma grande preocupação em relação aos obreiros da obra, que muitas vezes acolhem e cuidam de famílias que se convertem e que têm muitas posses, irmãos de renome, irmãos de empresários e tal, e alguns caem na cobiça, né? Na cobiça e no engano do dinheiro. É por isso que lá no livro de Tiago diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, e eu creio nisso categoricamente, né? Então o irmão exorta a que os seus obreiros, eles vivam dignamente e que não se, usar esse termo, né? Não se escorem naqueles que têm posses, naqueles que têm condições financeiras, mas que trabalhe, que consiga, na sua dependência a Deus, toda aquela parte que vos cabe, né? Então isso é muito perigoso e nós temos que ficar vigilantes em relação a isso. Receber ofertas de irmãos em
situações atribuladas, de dificuldade. Irmãos, isso é uma bênção, que a gente não se confunda as coisas, né? Recentemente nós levantamos aí uma oferta para um casal de Solânia, né? Mas a condição que aquele casal estão passando na verdade, é uma situação difícil, onde realmente precisa da igreja, precisa do cuidado da igreja, né? Mas aqui está falando em outro sentido. Aqui está falando aquele que tem o que comer, aquele que tem o que vestir e ainda assim fica, né, cobiçando a questão da riqueza dos irmãos, daqueles que têm posses, né? Que o Senhor possa nos dar a sua bênção para que nós nunca precisemos fazer tal tipo de coisa. Claro, precisamos ser diligentes, ter um coração liberalista, ser aqueles que ofertam, mas também precisamos perceber, até mesmo para cuidar de irmãos, né? Que os irmãos não caiam nessa tolice, né? Aqui diz assim, Paulo exortou a igreja a que admoestasse os insubmissos. A palavra grega atactos foi traduzida para insubmissos. E nesse versículo também desordenadamente. A gente viu que na versão King James da Bíblia, diz que as pessoas são as que se entregaram a quê? A vagabundagem, ou seja, não queriam trabalhar. Tinham condições, mas mesmo assim não queriam ficar ali pigorando. Senhor Jesus, nós precisamos realmente cuidar com carinho dos irmãos. Até porque nenhuma mãe e nenhum pai, ele vai cuidar de um filho, vai educá-lo para que um dia ele possa estar onde? Na vagabundagem. Isso ninguém quer. Tenho certeza absoluta, né? Então que o Senhor possa nos exortar enquanto a isso. E tem até uma pequena exortação também àqueles que são solteiros, né? Se você é solteiro, não procure irmãs ricas para casar, só porque quer viver preguiçosamente. Isso aí realmente é algo terrível, né? Algo terrível. Já pensou? O cara ficar vivendo na mordomia, onde só a esposa trabalha. Mas isso chega a ser humilhante. Isso aí não é algo digno para um homem, né? O Senhor tenha misericórdia de todos os solteiros, inclusive eu, né? Senhor Jesus, que nós possamos acertar o nosso coração e possamos ser aperfeiçoados a cada dia, irmãos, porque isso certamente será uma bênção. Jesus é o Senhor. Ótima sexta-feira.